Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Aqui é o seu Teacher André Rosa e hoje eu vim aqui para fazer uma pergunta muito importante para você. E aí, você é um daqueles alunos que acha que nunca vai chegar à fluência? Bem, talvez você já seja fluente e nem está sabendo. Então hoje eu vou falar aqui sobre fluência e também sobre quais são os 8 mitos sobre ser fluente. Primeiramente, fluência. O que é fluência em si, né? Pode ser que ser fluente para você seja falar perfeitamente inglês, é ter toda uma gramática perfeita. Então essas daí são algumas das suas crenças. E agora, será que essas crenças estão certas ou será que elas estão erradas? Será que elas se tornaram crenças limitantes? Como assim, André? Crenças limitantes? Isso mesmo, crenças que estão te limitando e te deixando para baixo, estão te atrapalhando para o quê? Para que você avance nos seus estudos de inglês. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui destrinchar cada uma delas. A primeira delas, você tem que pronunciar todas as palavras muito bem para que você seja fluente. Na realidade, não. A pronúncia vem de cada um de nós, logicamente. Eu tenho um curso de pronúncia porque eu sei da importância que é você saber como pronunciar as palavras corretas. E isso ajuda muito na hora de você se comunicar com uma pessoa fluente. Agora, você tem que imaginar a seguinte coisa. Se você aprender a pronúncia primeiramente, você vai alcançar muito mais rapidamente os seus objetivos, porque você vai tirar um dos problemas da sua frente. Agora, você precisa ser totalmente perfeito? Não. É até um pouquinho sexy, a gente vai falar assim. A macchiato with hot milk. Você ter assim o seu sotaque em português um pouquinho no meio aí do inglês. Faz parte. Agora, não dá pra você ficar falando com o sotaque muito forte. Pra quem já assistiu meus vídeos, eu falo, engole o E, menino, engole o E, menino. Não é Facebook, não é parente, é parent, Facebook. Por quê? Porque isso atrapalha. As pessoas não entendem. É um som novo, então você não consegue se comunicar. Então sim, você tem que tirar alguns dos seus vícios de linguagem, alguns dos seus vícios de pronúncia. Para quê? Para que você se torne mais fluente e consiga assim se comunicar de uma forma melhor ainda. Mas, André, é preciso pronunciar tudo corretamente? Não. Número 2. Para ser fluente, eu não posso cometer erros. Quem nunca cometeu erros de gramática de português? Quem ainda não continua errando? Isso porque vocês são nativos. E a mesma coisa acontece com o inglês. Imagina que um nativo também erra. Eu já estou morando aqui vários anos já aqui nos Estados Unidos e uma das coisas que eu percebi é que muitos americanos muitas vezes não falam a coisa certa. Por exemplo, de falar he don't like it. E o correto é he doesn't like it. E eles erram isso mesmo, eles falam. Gramaticamente você não poderia falar I'm loving it. Mas o americano fala I'm loving it. Porque supostamente é um feeling. E o feeling não pode ir para o ing, porque não é uma ação. Então, tem esses erros. Então, você também não pode ser perfeccionista. Segunda coisa que você não pode ser perfeccionista é você está aprendendo. Ou seja, se você está aprendendo, você vai ter que errar. Só errando você vai conseguir acertar. Logicamente, você precisa prestar atenção quais são seus erros e passar a corrigi-los. Isso é uma parte muitíssimo importante do aprendizado de inglês e para chegar à fluência. Então, não tem problema. Esse é outro mito que você tem que quebrar e tem que tirar essa crença limitante de você. Erre mesmo, mas corrija. Terceiro, André, serei fluente somente se eu souber toda a gramática? Também não. A parte de estudar gramática, você vai crescendo durante o tempo, você vai aprendendo. E muitas vezes você não vai precisar delas em algumas situações. Por exemplo, se você é uma pessoa que está apresentando uma palestra, talvez você possa fazer o quê? Memorizar toda a palestra e utilizar os verbos que você já conhece. E isso vai fazer com que a sua palestra saia perfeita. É a mesma coisa que acontece com um ator. Ele vai lá e ele memoriza as frases e consegue tirar muito bem. Agora, a gramática, ela é estudada como? Você começa lá no básico e daí você vai usar o verbo to be. E aqui vem a dica de fluência. Pera aí, André. Eu aprendi o verbo to be, fixei bem aquela parte e eu sei usar o verbo to be muito bem. Parabéns, você já é fluente no verbo to be. André, eu aprendi a usar o present simple e o present continuous da forma correta. Estou usando, eu estou trocando, eu estou utilizando eles durante as minhas falas.
Parabéns, você já está ficando fluente na gramática. Daí no passado, você começa a usar o passado para contar suas histórias. E isso você vai crescer. Essa semana teve uma história muito engraçada sim, porque o meu aluno estava muito triste, nós estamos no final do livro do intermediário, e ele veio falar uma seguinte frase para mim: André, eu não tenho certeza se eu aprendi nada durante esse curso. E eu falei assim, você que não está prestando atenção. Daí nós começamos o exercício, para quem lembra, é um exercício de reported speech, que é você falar o que uma outra pessoa está falando. E daí o que aconteceu? Ele estava lá fazendo os exercícios, então ele tinha que passar do presente para o passado para past perfect, passar do past continuous to past perfect continuous, e ele foi fazendo, ele terminou todos os exercícios. Na hora que eu terminei todos os exercícios, eu falei assim, se você não houvesse estudado todo esse tempo com esse livro aqui, você teria conseguido fazer esse exercício? Ele falou, não. Viu? Você, durante esse ano, você foi aprendendo cada um dos passos, passado, presente, futuro, present perfect. E agora você juntou tudo e você está se sentindo confiante para fazer isso. Ou seja, é um processo você aprender muito bem a gramática. Bem, vamos ao próximo. Pense em inglês para ser fluente. André, eu preciso só pensar em inglês para ser fluente? Vamos pensar assim, no começo, qual é a base que você vai ter? Você vai se basear no português. E daí você vai acabar comparando, mas o mais importante é você conseguir utilizar as frases corretas, né, os chunk of language, né, que são as frases feitas, e você conseguir usar elas sem você ter que traduzir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma frase super simples que seria What's your name? What's her name? What's his name? Você pode ver que essa pergunta ela está tão já na sua cabeça que você não traduz. E isso se dá com a sua experiência. Você vai utilizando ela, vai utilizando, que ela se torna tão natural que você está pensando em inglês. E você vai reproduzir também. Oh, my name is, his name is, her name is. Só que isso se dá com muita prática. Então, ou seja, aqui você precisa pensar em inglês? Sim. Como que você vai ajudar o seu cérebro a passar a pensar em inglês? Praticando aquelas mesmas frases e fazendo o quê? Com que ela seja internalizada na sua cabeça e você possa usar elas de forma naturalmente. Pense em inglês, mas sim, algumas vezes o português vai entrar no meio do caminho e isso não é problema. Afinal, tem algumas horas que eu percebo que o aluno está aprendendo ali alguma coisa, está muito difícil para ele entender, e eu passo o português, a explicação, principalmente quando é uma gramática que é totalmente diferente, para ele ver a diferenciação. Mas depois a gente volta sempre para o inglês, e a aula é sempre em inglês. Para praticar, exatamente, conversação é isso mesmo. Número 5. Eu tenho que tirar um certificado para provar que eu sou fluente. Bom, isso é um mito. Eu considero um certificado, eu vou tirar um CAE, eu vou tirar um FCE, vou tirar um CAE, vou tirar um Proficiency, mas eu não considero eles pelo papel. Ter um papel de, olha, eu tenho esse certificado. Eu considero eles mais como metas. Você vai ter uma meta, eu quero alcançar aquele certificado, para quê? Para que você saiba que você passou para o próximo nível. A mesma coisa quando você tem aqui o curso de inglês, você está no nível pré-intermediário e você quer ir para o intermediário. A hora que você termina o pré-intermediário, você se sente um campeão e daí você está próximo para a próxima fase. É um videogame na vida. Tudo a gente passa para a próxima fase. E o inglês é a mesma coisa. Você vai passar para a próxima fase. E quando você passa para a próxima fase, o certificado é uma coisa que motiva muito as pessoas. E depende do certificado. Por exemplo, eu dou treinamento para o TOEFL. O mais importante ali é o quê? Você saber como escrever, para a hora que o professor pedir para você escrever algo, você saiba como escrever como um americano, com a melhor forma correta, melhorando da melhor forma possível, que seja bem inteligível, porque você conecte tudo. Este certificado, você pode estar no intermediário que você consegue tirar. Ou seja, você está passando para a fase que eu tenho aptidão para acompanhar uma aula, mesmo estando intermediário. Então, um certificado não quer dizer que você é fluente. Um certificado, ele tem que ser utilizado como uma forma de meta, de goal, para onde eu quero ir, ao meu direcionamento, perfeito? Número 6. Você deve estudar no exterior para se tornar fluente. Muito bem, quem vem estudar no exterior tem uma grande vantagem. Você vai ser inundado de informação, você vai poder praticar nas ruas, você vai poder conversar com pessoas em inglês, você vai pensar em inglês, você vai estar no supermercado em inglês, você vai usar o inglês, sim, todos os dias. Agora, você precisa ir viajar para o exterior para fazer isso? Não. O que você pode fazer, e assim é muito aconselhável, é se rodear de
inglês. Então, colocar, assistir os filmes em inglês, ouvir as músicas, traduzir as músicas, ouvir noticiários em inglês, utilizar formas, ouvir podcast, ler em inglês, tudo isso vai te ajudar a aprender e a melhorar o seu inglês imediatamente. Então, essa é uma forma muito, mas muito importante para você melhorar o seu inglês. Preciso estudar fora do país e gastar uma fortuna? Não. Agora, eu preciso ter o quê? Uma meta. E é isso que é o mais importante. Coloque essa meta na cabeça. Eu vou melhorar o meu inglês nesse ano de 2020. Em 2022 eu já vou estar lá no nível Upper Intermediate ou no nível avançado. Você coloca isso na cabeça e estuda. Não adianta só chegar na sala de aula, sentar e falar, professor, me ensina, mas você não faz mais nada para praticar, tá ok? Número 7, essa é a pior de todas. Você tem que entender a tudo e a todos para saber que você é fluente. Eu vou dar um exemplo totalmente fora do curso de inglês. Eu sou fluente em música eletrônica, mas eu não tenho nenhuma fluência em música pop. Como assim, André? O que você quer falar? Eu sempre gostei muito de música eletrônica, então sempre acompanhei os DJs, sei quem são os DJs, eu gosto da música eletrônica e, portanto, quando falam os nomes dos DJs, eu sei a cara dos DJs, eu sei de onde eles vêm, eu sei que tipo de música eles tocam. Agora, a cultura pop não faz muita parte da minha vida. E daí o que acontece quando alguém chega e fala assim, André, você estava conversando com a Ariana. E eu olho para a cara da pessoa e falo, quem é a Ariana? André, você estava conversando com a Ariana Grande. E eu assim, por quê? Não faz parte da minha vida. Ou seja, eu não sou fluente em música pop. E a mesma coisa acontece com o inglês. Pode ser que você esteja trabalhando numa empresa e no dia inteiro, no dia todo ali você trabalhe em inglês, mandando e-mails, conversando em inglês, negociando em inglês, ou seja, você se torna fluente. Isso mesmo, você é fluente naquela área do inglês. Porque você tem todo o vocabulário de negociação, todo o vocabulário de reuniões, todo o vocabulário para fazer uma ligação. Você aprendeu tudo aquilo e você consegue navegar muito bem dentro desse daí e de uma forma muito confortável. Mas de repente você sai e vai viajar para o exterior e fica no hotel. E chega no hotel e não consegue se comunicar. Por quê? É uma nova situação. É uma situação que você ainda não está confortável. E o que você tem que fazer para se tornar confortável? Você tem que estar inserido dela. Seja com vocabulário, criar maior vocabulário, ir lá estudar um pouquinho mais quais as frases que você utiliza no hotel, por exemplo, para você se sentir mais confiante e poder falar assim, agora sim, eu sou fluente para resolver um problema no hotel, no supermercado ou coisas do gênero. Talvez você já seja fluente e você não sabe que você é fluente em algumas partes. E você tem que melhorar outras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, por exemplo, uma das coisas que é muito importante para você se tornar fluente. É você saber vocabulário. Eu tenho um livro que eu uso, que é o American Headway. Eu adoro ele, porque ele fala sobre assuntos do dia a dia. E daí ele cria primeiramente o quê? O vocabulário para o aluno. Ele se sente confiante com aquele vocabulário e depois nós começamos a conversar sobre o assunto e ganhar mais. E eles se sentem confiantes porque eles estão usando a gramática que eles já conhecem e inserindo então o novo vocabulário e se tornando cada vez mais fluente. Isso é importante. Você não precisa entender a tudo e a todos, porque você ainda tem o problema do sotaque e você vai ter que se acostumar e fazer os arrangements, né? Você vai ter que aí se acostumar com essa nova língua. E agora, o último de todos. Ou você é fluente ou você não é. Essa daqui é a pior de todas. Não, você não precisa ser fluente para você falar assim, eu sou fluente. Você tem que sempre dar o seu tapinha nas costas. Eu sei utilizar o verb to be, para quem é iniciante. Eu sei utilizar agora o passado, eu sei usar o past continuous, eu sei usar o present perfect. Cada vez que você vai passando de uma fase, você vai entendendo como usar, eu sei usar os artigos da forma correta. Peraí, tô aprendendo. Você tem que sim vanglorizar pelas suas conquistas. Para quê? Para que você se sinta cada vez melhor e mais motivado para continuar a aprender inglês. Esses daí foram os 8 mitos que você tem que saber e, por favor, quebre todos esses mitos, não deixe esses mitos te atrapalharem no seu desenvolvimento do aprendizado do inglês. Curtiu aí? Compartilha aqui com seus amigos, marca um amigo seu aí aqui nos nossos comentários aí, chama ele para assistir esse vídeo que eu acho que vai ser bem legal. Pode ser que muitas vezes alguém está precisando dessas dicas aqui para destruir esses mitos e falar, eu estou indo pelo caminho certo e eu tenho que mudar algumas coisas no meu mindset para conseguir alcançar ainda mais rápido a minha fluência. Bom, vou ficando por aqui e vejo você nos nossos próximos vídeos.